Certo. Ô Priscila, ia olhando, né, para agora os líderes, né, que estão assumindo, pelo menos representativamente, né, o rei Charles III assumindo a coroa britânica neste momento, ele que passou a vida ali, né, à sombra da mãe, da rainha, ela bastante querida e bastante ativa. Como você vê agora essa liderança do Charles neste momento? Ele está bastante calado, né? Bastante introspectivo nesse momento, obviamente por conta do luto. Mas olhando daqui para frente, quais suas perspectivas para o reinado do Charles III? Bom, a gente tem que dividir em 3 perspectivas, basicamente. A diferença do rei Charles III para com a rainha Elizabeth II. Dentro dessa primeira perspectiva, a gente tem que entender que a rainha Elizabeth II, ela tinha uma figura de agregadora da sociedade, bem como da sociedade internacional. Em contrapartida, a gente sabe que o rei Charles III, ele tem uma figura muito mais conservadora do que da rainha. Então, a gente precisa analisar, né, qual vai ser um entrecho justamente desse novo reinado, né, quais serão as diferenças práticas, tanto no contexto inglês, bem como no contexto internacional em relação ao rei Charles III, e nós sabemos que terão diferenças assim cruciais, dado o porte efetivamente em relação ao rei Charles III, daquele que vinha sendo desenvolvido pela rainha Elizabeth II. Segundo ponto é a questão política. A gente sabe que a rainha Elizabeth II, ela continuou, né, e conseguiu agregar os países da Commonwealth, diferentemente do que o rei Charles já está começando a enfrentar. Então, a gente sabe que alguns países que compõem, né, esse sistema estrutural de monarquia, ainda tendo uma ligação simbólica com a Inglaterra, eles vão ter um grande percalço, né, por assim dizer, de continuar ligados com a Inglaterra. Então, basicamente, nós analisamos essa perspectiva que alguns estados vão requerer a sua república, né, a sua instituição de forma de governo republicano, diferentemente daquilo que vinha no reinado da Elizabeth II. E um terceiro ponto que eu julgo ser o mais crucial é em aspecto pessoal e interno, efetivamente, com o rei Charles III. Primeiro, a gente sabe que ao longo da história, a vida pessoal do rei Charles III foi objeto de muitos questionamentos, muitas indagações em relação a esse rei, né, que por ora era príncipe, principalmente a partir dos escândalos e traição para com a princesa Diana, que era uma princesa muito querida pela sociedade britânica. Então a gente precisa ver como é que vai ter essa reação em relação à figura do príncipe Charles III pelo povo inglês. E mais do que isso, né, ele vai ter um grande desafio de reestruturar a monarquia para conseguir abraçar a sociedade inglesa. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que entre os mais jovens, primeiro, o rei Charles III hoje, ele não é bem visto, né? E o segundo ponto, a classe mais jovem da sociedade, né, já que a Inglaterra está passando por uma expressiva recessão econômica, eles são contra continuarem os gastos efetivamente com a monarquia. Então, ele vai precisar reestruturar esse termo econômico da monarquia. Então, é super importante a gente destacar. E o último, ainda que não menos importante, né, colocando aqui um quarto ponto, é como é que ele vai fazer para ser mais querido do que o seu filho, o príncipe William, né, e efetivamente hoje a duquesa de Cambridge, né, a Kate Middleton. Então, ele vai ter diversos desafios pela frente.